Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais intensas do Evangelho de Marcos. É um momento em que Jesus bate de frente com uma rejeição que vem de dois lados completamente diferentes, e por motivos que vão direto no coração da questão. Quem, afinal, ele era? Pensa só nessa pergunta. É uma coisa chocante, né? Quase não dá para imaginar. Mas essa situação coloca a gente exatamente no meio do drama pessoal que estava acontecendo ali. Pois é, por mais extremo que pareça, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E essa é a primeira camada do conflito que a gente vai analisar, vinda justamente de quem deveria ser o seu maior apoio. A primeira rejeição, e talvez a mais dolorosa, vem de dentro de casa. E veja bem, não é uma discussão de ideias ou de teologia. É um veredito pessoal e devastador sobre a sanidade de Jesus. A cena que o Evangelho de Marcos descreve é um caos total, sabe? Imagina, Jesus está numa casa e a multidão é tanta, mas tanta gente, que nem ele, nem os discípulos conseguiam parar para comer. Quando a família dele fica sabendo disso, a conclusão que eles tiram é drástica. Eles não enxergam ali um mestre ou um profeta, não. Eles veem alguém que passou dos limites e que precisa ser controlado. E agora a história dá uma virada. A gente sai dessa rejeição familiar e entra em outro tipo de confronto. Se a família agiu por uma preocupação, ainda que toda errada, o que vem agora é uma oposição calculada, vinda dos especialistas em religião da época. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a família dizendo que ele enlouqueceu, talvez por uma preocupação meio torta. Do outro, os escribas, os teólogos de Jerusalém. A acusação deles é muito mais pesada. Eles não dizem que Jesus é louco. Afirmam que o poder dele vem do diabo. É uma jogada teológica, política, para destruir a autoridade dele na frente de todo mundo. E é nesse ponto que o jogo vira completamente. Jesus, que até agora era o acusado, pega a palavra. E olha, ele não fica só se defendendo, não. Ele vai para cima, usando uma lógica impecável para desmontar as acusações. Jesus simplesmente expõe o quão absurda era a acusação. A lógica é simples. O mal não luta contra o próprio mal para promover o bem. Se ele está expulsando demônios, não tem como estar fazendo isso pelo poder do chefe dos demônios. É um argumento irrefutável que deixa os acusadores sem palavras. Ele não para por aí. Em seguida, Jesus usa uma parábola poderosa que revela a missão dele. Ele mostra que não está na defensiva. Muito pelo contrário, ele se apresenta como o invasor, alguém que é mais forte que o homem forte. Ele veio para invadir o território do inimigo, amarrar o poder do mal e libertar as pessoas. Isso muda toda a perspectiva. E depois dessa demonstração de poder e lógica, Jesus faz um dos avisos mais solenes e debatidos de todo o seu ministério. O tom da conversa muda, fica pesado. E o que ele vai dizer agora é de uma importância gigantesca. Olha o peso dessas palavras. Jesus estabelece um contraste absoluto. Todos os pecados, todas as ofensas podem ser perdoadas, mas existe uma exceção, um ponto sem retorno, um pecado que ele chama de eterno. Então, o que isso significa? Não se trata de soltar uma palavra errada sem querer. É uma condição do coração. É olhar para a obra clara de Deus, para a luz, e de forma deliberada, insistente, chamar aquilo de trevas. É uma dureza de coração tão profunda que a pessoa acaba rejeitando a única fonte de perdão que existe. E tudo isso, essa discussão toda, nos traz de volta para a pergunta fundamental que essa passagem levanta. No meio de acusações de loucura de um lado e pacto com o diabo do outro, a identidade de Jesus está no centro de tudo. Então, no fim, a gente fica com três visões completamente diferentes de Jesus. Para a família dele, um louco que precisava ser contido. Para os especialistas religiosos, um agente do mal. Mas, na própria definição dele, ele é o resgatador, o libertador. E aqui está a chave para entender tudo isso. Os escribas viram os milagres, eles testemunharam o poder em ação. O problema não era a falta de prova, era uma decisão consciente de interpretar essa evidência do pior jeito possível. Uma decisão que nascia de um coração endurecido. No final das contas, a passagem deixa todo mundo com as mesmas opções. As pessoas daquela época viram a mesma evidência e chegaram a conclusões opostas. E assim, a análise termina com a pergunta que ecoa através dos séculos. Diante de sua vida, suas palavras e suas obras, quem afinal é Jesus?